Você já percebeu como muitas vezes a maior transformação acontece longe dos olhos dos outros? Parece contraditório, não é? Vivemos numa era em que tudo precisa ser mostrado, compartilhado, comprovado. Mas e se o verdadeiro segredo para prosperar com propósito, ganhar dinheiro de forma sólida e alcançar sucesso com fé, não estiver em gritar aos quatro ventos, mas em cultivar um poder invisível, silencioso e profundo? Imagine organizar sua vida não com barulho, mas com a força serena da mente e do espírito alinhados com Deus. Uma força que Napoleon Hill, o mestre do desenvolvimento pessoal, certamente teria admirado. Este é um convite para você que quer ir além do óbvio, para quem sente que há uma riqueza interior esperando para ser despertada, mas ainda não sabe como. Prepare-se para descobrir 14 leis do sucesso interior que não só transformam seu pensamento, mas mudam sua relação com o dinheiro, com a fé e com a própria vida. Se você está cansado de tentar e fracassar, de se perder em distrações e dúvidas, saiba que o caminho da prosperidade bíblica está mais perto do que imagina, e o melhor, ele começa no silêncio. Fique comigo até o final, porque o que vou revelar vai mexer com sua mentalidade de riqueza, seu crescimento espiritual e seu propósito de vida. Você vai entender que a verdadeira vitória não precisa de plateia. Ela é uma conquista íntima, mas poderosa demais para ser ignorada. Agora, vamos juntos dar o primeiro passo nessa jornada de transformação que Napoleon Hill teria chamado de obra-prima do pensamento controlado. A maioria das pessoas busca sucesso, gritando aos quatro ventos o que vai fazer, mas os verdadeiros gigantes constroem em silêncio. Napoleon Hill acreditava que o sucesso começa com um propósito definido, mas esse propósito, quando é puro, não precisa ser anunciado. O silêncio, nesse caso, não é ausência de som, mas presença de direção. É no recolhimento que a voz de Deus se torna audível, clara como uma bússola interna que te aponta o norte. Organizar a vida começa por desligar o barulho de fora e aprender a ouvir o que te move por dentro. E aqui está um ponto cego de muitos. Confundem movimentação com progresso, mas às vezes o que você mais precisa é parar. Quantas vezes você já se pegou querendo contar um plano para todo mundo, como se isso fosse te dar força para realizá-lo? Mas é curioso, quando você expõe demais o que ainda está sendo gestado, perde energia. Napoleon Hill falava da importância da concentração de pensamento. E é difícil concentrar quando há excesso de vozes opinando. Lembra de Maria, mãe de Jesus? A Bíblia diz que ela guardava todas essas coisas em seu coração. É isso, guardar, não esconder, cultivar, não sufocar. E tudo isso exige um tipo de fé que não grita, mas confia. A grandeza verdadeira começa onde ninguém está olhando. É aquela organização invisível, feita no seu quarto, no seu devocional, nas suas decisões diárias, que ninguém elogia. A pessoa que prospera com propósito é aquela que, em silêncio, já decidiu vencer. Ela diz não para distrações, fecha ciclos internos, limpa pensamentos negativos e começa a colocar Deus em primeiro lugar, não como um ritual, mas como um pilar. E é aí que a base começa a se formar. Mas o curioso é que essa base interior logo começa a refletir no exterior, e isso nos leva a um princípio ainda mais profundo sobre a sua estrutura mental. Tudo aquilo que você vive do lado de fora é só uma extensão do que está plantado dentro da sua mente. Napoleon Hill dizia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E isso é mais do que uma frase bonita, é um alerta. Quando a casa está bagunçada, o quarto desorganizado, os compromissos atrasados, pode ter certeza, o caos já começou dentro, muito antes.
é como uma semente invisível que germina em forma de distração, cansaço, desânimo. E a colheita é exatamente essa vida corrida e sem direção que tanta gente aceita como normal. A estrutura interna de uma pessoa é moldada pelo que ela alimenta com frequência. É por isso que quem cultiva gratidão, fé, foco e pensamento de crescimento começa naturalmente a reorganizar sua vida prática. Não é mágica, é mentalidade. Hill entendia que a mente é uma terra fértil e tudo que você planta ali, cresce. Mas sabe qual é o problema? Muita gente anda regando sementes erradas. Medo, comparação, ansiedade. E depois se pergunta por que não consegue prosperar com propósito. Por que o dinheiro não vem? Por que o sucesso não chega? Mas tudo começa onde quase ninguém está olhando. No pensamento. Quer um exercício simples que muda tudo? Comece o dia observando o que você pensa antes mesmo de sair da cama. Anote se possível. Você está pensando em problemas, dívidas, preocupações? Ou você está declarando fé, agradecendo a Deus, visualizando soluções? Parece pequeno, mas é poderoso. Napoleão Hill recomendava criar afirmações diárias e repeti-las com convicção. A Bíblia fala da renovação da mente, e esse é o caminho. Porque quando sua estrutura interna muda, o mundo à sua volta começa a responder de forma diferente. E esse impacto é ainda maior quando você decide cultivar fé verdadeira, aquela que não precisa de plateia. Existe um tipo de fé que grita e outro que age. A verdadeira fé, aquela que move montanhas e abre caminhos invisíveis, não precisa de holofotes. A Bíblia diz: ora, teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Napoleão Hill também acreditava que a fé mais poderosa é aquela cultivada na intimidade da mente, onde ninguém enxerga, mas tudo acontece. É ali, no secreto, que a convicção nasce. E quem anda com Deus de verdade não precisa convencer ninguém, porque Ele já está cuidando de abrir as portas certas. A missão que Deus colocou no seu coração não foi dada para agradar os outros. Ela foi confiada a você, em particular, e por isso precisa ser alimentada num silêncio. É como uma semente que brota no escuro da terra, invisível no início, mas cheia de força. Hill chamava isso de fé aplicada, aquela que você pratica mesmo sem ver resultado imediato. E aqui vai uma dica prática. Separe um momento do seu dia para conversar com Deus sobre seus planos, sem distrações. Não poste, não comente, apenas compartilhe com quem realmente te direciona. Essa é a oração que tem poder. É curioso como algumas pessoas desistem da própria missão só porque ninguém acreditou nela. Mas se até Jesus precisou se retirar para orar em segredo, por que a gente acha que precisa da aprovação dos outros para seguir em frente? A fé silenciosa é a base do sucesso com propósito. É nela que você aprende a caminhar mesmo quando tudo parece incerto. E com o tempo, ela se transforma em resultados visíveis. Mas tudo começa na decisão de crer, mesmo quando ninguém mais acredita. E esse tipo de decisão muda a forma como você enxerga a sua própria mudança, especialmente quando você entende que viver é mais transformador do que tentar provar. A necessidade de provar que mudou é muitas vezes a prova de que a mudança ainda não está consolidada. Napoleão Hill nos ensinava que o verdadeiro progresso acontece sem alarde. É como um rio subterrâneo. Ninguém vê, mas ele escava a rocha e transforma tudo ao redor. Quem realmente está se organizando, crescendo, prosperando com propósito, não tem tempo de ficar tentando convencer os outros. Está ocupado demais colocando Deus em primeiro lugar e alinhando a mente com ações que refletem essa nova direção. Viver a mudança é mais poderoso do que qualquer discurso sobre ela. Sabe aquele amigo que diz que vai mudar de vida? Começa a academia, faz planos, mas logo volta para o mesmo lugar? Provavelmente ele ainda está preso à validação externa.
Hill dizia que a ação consistente vale mais do que 1000 intenções anunciadas. E é verdade. As pessoas começam a perceber que você mudou não porque você fala, mas porque elas sentem. Porque sua postura, sua disciplina, sua fé e sua mentalidade de riqueza falam por si. Já experimentou fazer algo em silêncio, sem contar para ninguém, só para ver no que dá? Comece a ler um bom livro sobre crescimento pessoal, como Quem Pensa, Enriquece, e aplique uma ideia por dia. Crie uma rotina de oração sem divulgar. Mude um hábito por semana e observe. A transformação silenciosa tem um poder quase magnético. E o mais curioso é que quando você realmente começa a dominar sua mente, parar de lutar contra o mundo se torna um caminho inevitável. Você já percebeu como, muitas vezes, estamos brigando com tudo e todos, mas esquecemos de lidar com o verdadeiro campo de batalha? Napoleon Hill chamava isso de o inimigo invisível, aquele que vive dentro da nossa mente, sabotando nossas ações, distorcendo nossas emoções, criando obstáculos que nem existem. Jung, por outro lado, chamava de a sombra. Seja qual for o nome, o fato é que a guerra mais difícil é sempre aquela que acontece dentro de nós. E a maioria está tão ocupada tentando vencer lá fora que esquece de organizar o caos interno. A verdade é que não dá para prosperar com propósito enquanto se vive em guerra interna. Não adianta correr atrás de dinheiro, sucesso ou mesmo respostas espirituais se sua mente está cheia de vozes, culpa, comparações, ressentimentos. Quando Hill fala da importância da mente organizada, ele está falando de limpeza mental. Isso pode ser feito através de meditação bíblica, devocionais diários, escrita terapêutica ou até mesmo com ajuda profissional, se necessário. Porque quando o barulho interno cala, a paz se torna audível, e com paz vem clareza, e com clareza vem direção. Dominar a mente é um trabalho diário, mas vale cada esforço. Já tentou começar o dia lendo Provérbios ou Filipenses? São textos que alinham sua mente com sabedoria e fé prática. A disciplina de alimentar a mente com verdades saudáveis e não com o lixo das redes sociais ou das opiniões alheias é um divisor de águas. É nesse ponto que a pessoa deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna protagonista da própria história. E aí, a vida começa a se alinhar com aquilo que você realmente deseja, principalmente quando você entende que a chave da virada está em algo tão simples quanto a autodisciplina. A maioria das pessoas quer mudança, mas não quer desconforto. Quer crescimento, mas não quer renúncia. E é aí que a autodisciplina entra em cena. Napoleon Hill dizia que autodisciplina é o mestre-chave que libera todas as riquezas da mente. Ou seja, é ela quem organiza o pensamento, o tempo, as emoções e, consequentemente, a vida. Não se trata de rigidez, mas de uma escolha diária por algo maior. É como escolher entre comer o que quiser agora ou ter o corpo e a saúde que deseja daqui a 6 meses. É impossível prosperar com propósito sem aprender a dizer não. E isso dói. Dizer não para a preguiça, para o celular, para a ansiedade de ter tudo agora. Mas essa dor inicial abre espaço para um prazer muito mais profundo, o de ver sua vida se alinhar com a sua fé e com seu chamado. A Bíblia fala de domínio próprio como o fruto do Espírito. Hill tratava isso como habilidade mental treinável. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você começa a se disciplinar, você mostra para si mesmo que é digno da vida que deseja viver. PNS. Se isso está fazendo sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque os próximos passos vão te dar ainda mais clareza sobre como transformar sua vida silenciosamente. A autodisciplina é um músculo, e quanto mais você pratica,
mais forte ele fica. Comece com pequenas vitórias. Acordar 15 minutos mais cedo, orar antes de olhar o celular, organizar suas finanças. Você vai perceber que aos poucos o caos vai dando lugar à ordem. E essa nova ordem te leva direto para um ponto crucial que muita gente ignora: as distrações. Porque o que te distrai, te domina. Napoleão Hill alertava para algo chamado hipnotismo do ambiente. E talvez esse seja um dos inimigos mais sorrateiros da sua prosperidade. Já percebeu como as notificações do celular, as comparações nas redes sociais e até conversas vazias podem sugar sua energia mental sem que você perceba? Pois é, o que te distrai revela o que está dominando sua mente. Se você não tiver atenção plena no que realmente importa, outras pessoas ou algoritmos farão isso por você, e o preço é alto: sua paz, sua produtividade e seu propósito. A mente humana tem um poder criativo gigantesco, mas esse poder só se ativa quando há foco. Napoleão Hill dizia que a concentração de esforço é o segredo da realização. O problema é que estamos nos tornando especialistas em viver no raso, pulando de aba em aba, de ideia em ideia sem concluir nada. A vida fragmentada se torna uma vida sem direção. E enquanto isso, os sonhos esperam, parados no canto, como um livro esquecido na prateleira. Quando você começa a dominar suas distrações, começa a recuperar também sua autoridade interior. E aqui vai uma pergunta que vale ouro: o que hoje tem roubado a sua atenção e não te leva a lugar nenhum? Faça uma faxina nisso. Desinstale o que te prende, silencie o que te irrita e invista tempo naquilo que te aproxima de Deus e da sua missão. Leia Provérbios, reflita, organize sua agenda. Comece a usar o celular a seu favor, não como seu dono. Acredite, quem aprende a proteger sua atenção começa a ouvir algo que estava sufocado há tempos: a voz do seu propósito. O excesso é inimigo da clareza. Quando a vida está cheia demais, de coisas, de tarefas, de ruído, fica quase impossível ouvir o que realmente importa. Prosperar com propósito não é ter mais, é ter o essencial. Napoleão Hill falava de riqueza organizada, aquela que nasce de escolhas conscientes, não de acúmulo aleatório. E a Bíblia reforça isso com uma instrução poderosa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Ou seja, quando o foco está no essencial, o restante flui naturalmente. Eliminar o supérfluo exige coragem, porque envolve dizer adeus a coisas que você aprendeu a chamar de importantes. Mas será que são mesmo? Será que essa amizade te fortalece? Essa rotina te aproxima de quem você quer ser? Eu diria que é preciso organizar não só as finanças, mas também os vínculos emocionais, os hábitos, os pensamentos. E quando você começa a se desfazer do que não faz mais sentido, começa a escutar mais nítido aquele sussurro interno: ei, foi para isso que você nasceu. Quer uma prática simples e poderosa? Escolha um dia da semana para fazer um jejum de redes sociais e refletir sobre o que você pode eliminar. Seja um objeto que você nunca usa, uma cobrança mental, uma tarefa que não tem mais propósito. E nesse espaço que se abre, algo começa a florescer. A direção divina se torna mais perceptível. O propósito não chega gritando, ele se revela no espaço que você cria para ele. E com esse espaço vem também a rotina organizada, aquela que estrutura não só seus dias, mas o seu espírito. A rotina é muito mais do que um calendário ou uma lista de tarefas. Ela é o esqueleto que sustenta a alma. Napoleão Hill dizia que o sucesso é uma questão de hábito e não de sorte ou acaso. Quando você cria pequenos hábitos diários, como reservar tempo para leitura bíblica, oração ou mesmo uma caminhada contemplativa, está na verdade dando forma e estrutura ao seu espírito. O Espírito Santo atua justamente nesses detalhes que parecem pequenos, mas carregam um poder transformador invisível e contínuo. Mudar hábitos não é fácil, claro, mas é a chave para um crescimento sólido. Se você quer ver mudança, comece pelo que pode controlar, a maneira como organiza o seu dia. Inclua atividades que alimentem sua mente e seu coração, como a leitura de Quem Pensa Enriquece ou reflexões diárias sobre versículos como Filipenses 4:13. Isso cria uma base firme onde a fé e a mentalidade de riqueza podem crescer juntas.
O segredo não é esperar pela inspiração, mas agir mesmo quando a motivação parece distante. E mais, uma rotina estruturada não aprisiona, ela liberta. Quanto mais você domina seus hábitos, menos será refém das emoções momentâneas ou das distrações externas. É nesse processo que o caos perde espaço para a ordem e a prosperidade bíblica começa a se manifestar em todos os aspectos da sua vida. Porque, no fim das contas, organizar o dia a dia é organizar o próprio destino, preparando o terreno para que a riqueza, segundo a Bíblia, floresça de forma verdadeira e duradoura. Tudo o que você coloca para dentro da sua mente e do seu coração tem poder de multiplicar. Napoleon Hill deixava isso claro ao afirmar que não é possível ter sucesso duradouro com uma mente desorganizada. Se você alimenta pensamentos de medo, ansiedade, inveja ou dúvidas, não espere que a prosperidade bíblica se manifeste. É como plantar sementes ruins e querer colher frutos saudáveis. Por isso, é essencial vigiar o que entra no seu campo mental diariamente. As conversas que você ouve, os conteúdos que consome, as palavras que repete. É comum acharmos que somos vítimas das circunstâncias, mas a verdade é que você tem um papel ativo no que cresce dentro de você. A mentalidade de riqueza não surge do nada, ela nasce da escolha consciente de alimentar a fé, a esperança e o conhecimento. Um exemplo prático? Se você dedica 10 minutos diários para ler a Bíblia ou um livro de desenvolvimento pessoal como O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy, está plantando no solo fértil da mente que prospera com propósito. Essas pequenas ações, repetidas, afastam a sombra do caos que tenta se instalar. Lembre-se também de cuidar do seu ambiente emocional e espiritual, pois eles são o reflexo do que você cultiva internamente. Evite conversas tóxicas, situações negativas e pessoas que minam sua fé e motivação. Proteja seu espaço como um jardineiro protege seu jardim das ervas daninhas. Assim, você começa a perceber que a riqueza, segundo a Bíblia, não é apenas material, mas um estado de espírito que nasce da disciplina, da fé e da organização do pensamento. E essa compreensão te leva a refletir sobre a importância dos limites na sua jornada. Colocar limites não é um ato de egoísmo, mas sim de sabedoria e amor próprio. Napoleon Hill já entendia que proteger sua energia mental é fundamental para manter o foco no sucesso com propósito. Jung, por sua vez, apontava que um ego saudável sabe dizer não e traçar fronteiras para preservar sua integridade. E a Bíblia reforça isso lindamente ao nos orientar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Isso significa que o que você permite entrar na sua mente e no seu coração define o fluxo da sua existência. Muitas pessoas subestimam o poder dos limites e acabam exaustas por querer agradar a todos, absorver problemas alheios ou se expor a ambientes tóxicos. Limites são ferramentas espirituais que te mantêm conectado ao propósito, protegendo o que é sagrado dentro de você, sua fé, sua mentalidade de riqueza, seu crescimento pessoal. Pense neles como uma cerca ao redor de um jardim precioso que impede a entrada de ervas daninhas e protege o que floresce com cuidado e amor. Na prática, isso pode significar aprender a dizer não a convites que não acrescentam, evitar discussões inúteis ou até limitar o tempo com pessoas que drenam sua energia. Não é fácil, mas a recompensa é imensa. Mais paz, mais foco e mais espaço para que Deus trabalhe na sua vida. Lembre-se, o sucesso segundo a Bíblia não é apenas sobre conquistar, mas também sobre preservar aquilo que Deus já te deu. E quando você entende isso, começa a caminhar para a verdadeira paz, que só vem quando se reconcilia com sua sombra. A sombra, para Jung, não é algo a ser temido, mas compreendido e integrado. Napoleon Hill sabia que fracassos emocionais são os maiores sabotadores do sucesso. A verdadeira paz, aquela que sustenta a prosperidade bíblica, nasce quando você olha para suas falhas, dores e desejos não com julgamento, mas com aceitação. É um processo doloroso, porém libertador. Imagine como uma ferida que, ao invés de ser ignorada, é cuidada com amor. Só assim ela cicatriza e deixa de sangrar. Muitos vivem em guerra consigo mesmos, tentando esconder partes obscuras do seu ser,
negando emoções difíceis ou errando repetidamente nos mesmos padrões. Mas a fé nos chama para um caminho diferente, o de cura e transformação. Integrar sua sombra significa reconhecer suas fraquezas e limitações, e ainda assim se amar o suficiente para seguir crescendo. Um exercício poderoso é anotar suas dificuldades, rezar sobre elas e pedir sabedoria para entender o que elas te ensinam. Hill dizia que o pensamento controlado é a chave da força interior. Quando essa reconciliação acontece, surge uma paz profunda que não depende das circunstâncias externas. Você deixa de ser refém das emoções turbulentas e passa a navegar com confiança, guiado por uma mentalidade de riqueza e fé que não vacila. Essa paz invisível, porém irresistível, se manifesta em ações conscientes, decisões firmes e uma vida alinhada com o propósito divino. E essa transformação interior, embora oculta, é a força mais poderosa que você pode desenvolver. Napoleon Hill tinha uma frase poderosa: aquilo em que você se concentra se expande. Essa simples verdade é um segredo espiritual e prático para quem quer prosperar com propósito. A atenção é como um holofote que ilumina o caminho da sua vida. Se você a direciona para o medo, a dúvida ou para o que te limita, é isso que vai crescer no seu futuro. Mas se você aprende a focar em fé, mentalidade de riqueza e nos ensinamentos da Bíblia, estará plantando as sementes da vitória. É impressionante como a mente pode ser treinada para focar no que realmente importa. Com prática, você pode escolher para onde olhar, o que ouvir e até o que sentir. Napoleon Hill defendia a concentração e repetição de pensamentos positivos como armas poderosas para vencer. Para isso, é útil reservar momentos diários de silêncio e reflexão, orar e estudar passagens que alimentem sua fé e propósito, como Filipenses 4:8. É como se você estivesse calibrando sua bússola interna, direcionando-a para o sucesso. Mas a atenção não é só foco, é também proteção. Se não dominamos nossa atenção, ela será dominada por distrações, opiniões alheias ou até manipulações externas. Por isso, é fundamental tomar consciência do que você permite entrar no seu campo mental. Aquele que controla a sua atenção, controla seu destino. E por falar em controle, esse é o passo que nos leva a entender a transformação invisível, aquela que é silenciosa, profunda e irresistível. A transformação que realmente importa acontece longe dos holofotes. A Bíblia fala das raízes profundas que sustentam uma árvore firme contra as tempestades. Napoleon Hill chamava isso de a força do pensamento controlado, enquanto Jung referia-se à integração do self. Tudo isso aponta para a mesma verdade. O que se vê por fora é reflexo do que foi trabalhado em silêncio no mais íntimo da mente e do espírito. Prosperar com propósito não é espetáculo, é essência. Muitos querem resultados rápidos, mudanças visíveis e se frustram quando o processo parece lento ou invisível. Mas as raízes da verdadeira riqueza, não só financeira, mas espiritual e emocional, se fortalecem com o tempo, através da fé constante, da disciplina diária e da mentalidade de riqueza que respeita o tempo divino. Pense numa semente enterrada na terra. Ela não nasce para o show, mas para a sobrevivência e o florescimento a longo prazo. Essa é a transformação irresistível, que quando madura, não pode ser ignorada. O convite aqui é para que você abrace o invisível. Continue investindo na sua mente, no seu coração e na sua alma, mesmo quando parecer que nada mudou. Deus está preparando uma colheita abundante e sua fé será recompensada na hora certa. A transformação real não grita, ela atrai. E quando chega, muda tudo de maneira definitiva. Agora que entendemos essa força silenciosa, é hora de voltar para o começo, para aquela base invisível da grandeza que se constrói no silêncio, pois é nela que tudo recomeça. Agora que você conhece essas 14 leis poderosas para organizar sua vida em silêncio, eu te desafio. Qual delas você vai aplicar primeiro? Você está pronto para deixar de ser refém das distrações, medos e velhas versões de si mesmo?
Pense comigo, se não agir agora, quando será o momento de realmente prosperar com propósito, alinhar sua fé com sua mentalidade de riqueza e colocar Deus em primeiro lugar? A transformação verdadeira não espera. Ela chama e cabe a você atender. Quero que você reflita sobre o que viu aqui e compartilhe nos comentários qual passo foi mais impactante para você. Já tentou algumas dessas práticas? Como tem sido sua experiência? Sua interação ajuda não só você a afirmar seu compromisso, mas também fortalece toda essa comunidade que busca vencer com fé e sabedoria. Não deixe para depois a decisão que pode mudar seu futuro. E claro, se esse conteúdo tocou seu coração e abriu sua mente para uma nova forma de viver e prosperar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum passo dessa jornada de crescimento pessoal e espiritual que vai elevar sua vida para outro nível. Vamos juntos, porque você vai vencer e a sua grandeza começa no silêncio.